Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Este é o seu programa Fé Perfeita, e a graça soberana de Deus permitiu para que pudéssemos levar até você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, restaurada por um ministério profético. Estamos falando sobre temas pregados pelo profeta William Branham. Hoje, a mensagem vem apenas de 3 pequenas palavras. A ele ouvi. Uma série de mensagens pregada por nome Adoção. O capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estar aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a quem me comprazo, a ele ouvi. Amigo telespectador, nós lemos São Mateus capítulo 17, dos versos 1 ao verso 5. Esta passagem, ela vai ser mencionada pelo apóstolo Pedro um pouco adiante como uma experiência no Monte Santo. Agora, quero começar esta meditação. De que se trata esta visão maravilhosa, conhecida como transfiguração? Em primeiro lugar, nós encontramos que Deus se manifesta como quer, a quem quer, para o propósito que lhe é devido. Primeiro, nós temos aparições de Jesus a 15.000 pessoas. Temos Jesus falando com 70. Temos Jesus falando com 500. Temos Jesus falando com 12 e temos Jesus falando com 3 e às vezes apenas com 1. Então, ele se manifesta e faz aquilo que está dentro do seu programa. Aqui nós temos algumas coisas bastante interessantes. De que se trata a visão da transfiguração? Se trata de uma coisa que nós conhecemos como adoção. Adoção era o fato de um homem rico tomar o seu filho, um herdeiro, e entregar na mão de um tutor para que ele pudesse treiná-lo
nos seus afazeres, nos negócios de seu pai, para que ao tempo próprio, se aquele filho correspondesse às suas expectativas, pudesse apresentar ao seu senhor para que pudesse ser procedida a cerimônia de adoção. Aqui temos, Jesus nasceu na cidade de Belém, fugiu para o Egito levado pelos seus pais, voltou e habitou na cidade de Nazaré. Aos 12 anos de idade, ele aparece no templo para falar com os doutores da lei. É percebida a sua ausência na volta para casa, e então sua mãe, Maria e José, voltam a Jerusalém para procurá-lo e o encontra ensinando aos doutores da lei. E Jesus corrige um erro drástico que Maria cometeu quando ela disse: eu e teu pai estávamos te procurando. Para começo de conversa, José não era pai de Maria ou pai de Jesus. José era apenas uma pessoa que era casada com Maria e que estava cuidando dele. Mas o pai de Jesus é o Espírito Santo. São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Maria concebeu do Espírito Santo. E sendo ele a palavra, Jesus corrigiu o erro de Maria, quando ele disse a Maria que José não era seu pai. Ele disse: você não sabe que me convém cuidar dos negócios de meu pai? Se José fosse seu pai, ele deveria estar na carpintaria, porém ele estava no templo, cuidando dos negócios de seu pai, que é o próprio Espírito Santo, que vem mais tarde, figurativamente, habitar no crente, que é templo do Espírito Santo. Então, aos 12 anos ele está ali. Aos 30 anos ele manifesta o propósito da sua vinda ao mundo. Ele estava interessado nos negócios do pai. Este era o processo de adoção. O pai entregava o filho a um tutor para que o tutor pudesse treiná-lo nos seus negócios. E aqui estava ele agora dando um passo. Ele vai até o profeta João, que reconhece categoricamente que não é digno de desatar as suas alparcas, e diz que não era digno de batizá-lo, e Jesus disse: você deixe isto por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. Em outras palavras, Deus nunca pede nada a alguém sem que ele primeiro esteja disposto a submeter aquilo que ele estava pedindo, fazer o que ele pediu. Se o ministério de João despontou para batizar, então ele próprio, que tinha enviado João para batizar, veio ser batizado. Se um sacerdote, para ministrar, precisava ser lavado, ele ia iniciar o ministério sacerdotal, veio ser lavado. Se um sacerdote tinha que ser ungido, ele também precisava de ser ungido. É ali que ele recebe a unção e passa a se chamar Jesus o Cristo. Estas coisas são, você deve guardar isso. Deus nunca pede para que alguém faça algo se ele primeiro não está predisposto a fazê-lo. Se seus profetas sofreram escárnios e desprezo no Velho Testamento, você vai ver que ele vem para sofrer escárnios e desprezo também para iniciar o Novo Testamento. É sempre assim. Paulo chega a dizer que ele não tem, estando na forma de homem, usurpação de ser igual a Deus, mas se submeteu. Agora, veja claramente a predisposição de Cristo em seguir a liderança e tratar dos negócios do Pai. Ele tinha vindo aqui para um propósito,
E então ele se batiza, vai ao deserto, inicia seu ministério e diz claramente: o filho não faz coisa alguma se primeiro não ver o pai fazer. Era assim que ele haveria de iniciar o seu trabalho. Quando ele então chama seus apóstolos e começa o seu trabalho aqui na terra, ele chega a um momento em que ele está tão treinado em fazer a vontade do Pai. Jesus disse isto: o filho não faz por si mesmo coisa alguma. Então, ele estava tão treinado em fazer a vontade do Pai que era a hora de acontecer uma cerimônia de adoção. E aqui então está. Quando ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Pedro, a esperança, Tiago, a fé e João, o amor, a caridade. Tomou estes três como testemunhas, como sendo os anciãos, e ainda recebeu a visita de dois dos maiores profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Moisés representando os que morrem e serão ressuscitados, Elias representando aqueles que serão trasladados. Esta é uma coisa gloriosa que nós temos aqui no Monte da Transfiguração. Entre esta visão que estava transcorrendo, Pedro se adianta, como sempre, e diz: Senhor, por que não construímos aqui 3 tabernáculos, um para Elias, outro para Moisés e outro para ti? Se ele estava dizendo para ti, ele sabia se era um para Jesus, ele estaria também ali. Meu irmão e meu amigo, primeira coisa, eu disse que Pedro vai se referir a este episódio em cima do Monte da Transfiguração, como mais tarde ele se refere o Monte Santo, porque Jesus se transfigura a uma veste resplandecente que ele aparece todo de branco e num estado glorificado. Olha, Pedro chamou isto de uma experiência santa no Monte Santo. Porém, eu sei e você sabe, como é que se pode chamar um lugar daquele de Monte Santo? Quantas guerras aconteceram naquele lugar? Quantos problemas e batalhas sangrentas se desenrolaram naquele monte? Mas o episódio é chamado de Monte Santo. Quero lembrar a você, não existe homem santo a não ser Jesus. E não existe lugar santo, ainda que a Bíblia refira-se, disse o profeta Zacarias, que Israel é chamado de terra santa. Quero que você se lembre que não há terra que neste mundo não esteja manchada pelo pecado. Então, não há homem santo, não há lugar santo, não há igreja santa. Quero lembrá-lo que em todas as igrejas existem pessoas sinceras, boas, pias e honestas. Se elas confiarem que elas estão num lugar santo, elas estão perdidas, porque todos estão manchados. Se ela colocar a sua fé, qualquer pessoa, por mais honesta e sincera, se ela colocar sua fé, por exemplo, na Igreja Católica, há pessoas sinceras, pias e verdadeiras? Sem dúvida. Na Igreja Evangélica, de uma maneira generalizada, há pessoas honestas, sinceras e tementes? Sem dúvida. Mas afirmo a você
na minha igreja ou na igreja de qualquer um dos senhores, se você colocar a sua fé na igreja, você está perdido. Mas se você olhar para Jesus, você se salva. Pedro estava diante de uma situação maravilhosa. Ele estava vendo algo sobrenatural se desenrolar diante dele. Seu pedido foi: vamos fazer uma organização religiosa. Aqui, ó, a lei, os profetas e a Cristo. Cristo disse claramente, você vai ver que lá embaixo, ao sopé da montanha, existiam pessoas para serem curadas. Existiam pessoas precisando da libertação. E eu quero dizer, se você se atar a um sistema religioso, as pessoas jamais poderão se libertar. Talvez as pessoas não entendam o desenrolar de um processo sobrenatural de Deus. Todas as vezes que o sobrenatural se move e acontece, duas coisas acontecem. Vai nascer gêmeos, vai ter um grupo de verdade e vai haver uma falsificação, uma mistificação, um fanatismo. Lutero é um movimento que veio para uma libertação extraordinária. Aquilo foi um mover sobrenatural de Deus. Aquilo era uma profecia que deveria se cumprir, era a folha da profecia de Jesus em São Marcos 4, que um homem lança a semente no solo e depois dorme e vê nascer primeiro erva, segundo espiga e por último o grão cheio na espiga. Os apóstolos lançaram a semente e dormiram. Acordou a certa hora para ver nascer a folha. Lutero é o despertar do evangelho. A igreja tinha se tornado uma igreja oficial, política, assassina, comercial, corrupta, de todas as sortes de abominações. Lutero se desperta e então nasce um mover sobrenatural de Deus. As pessoas acham que o milagre de Lutero foi ter se levantado e pregado as 95 teses contra o Papa, contra o Vaticano, e ter permanecido e lutado contra a Igreja Católica e terminado a sua vida sem ser assassinado. Diz, este foi o grande movimento, ou traduzido a Bíblia do latim para o alemão e depois então para outras línguas. O maior sucesso de Lutero foi manter sua mente saudável em meio a uma onda de fanatismo que se seguiu. Todo mover sobrenatural é acompanhado de fanatismo, de tonterias, sabe? De coisas que não são cabíveis dentro da fé cristã. Assim se desenrolou com Martim Lutero. Quero lembrar a você que este era o pensamento do próprio Pedro, que a igreja mais tarde vai atribuir a ele, que foi o primeiro Papa. Deus jamais concederia edificar sua igreja sobre um homem inconstante e com ideias tão volúveis como eram as ideias de Pedro. Uma hora revelava que Cristo era o ungido de Deus. Outra hora dizia que ele não deveria cumprir as Escrituras, ir a Jerusalém e entregar sua vida. Diante de uma visão sobrenatural, já queria fazer uma organização para si. Este nunca, jamais poderia ser o homem a quem Deus edificaria sua igreja. E Jesus disse sobre esta pedra, não Pedro, mas sobre a revelação de quem ele era, ele edificaria a sua igreja. E ali estava ele demonstrando as 5 testemunhas, a esperança, a fé e ao amor, a lei e aos profetas, que ele era o Filho. Por que filho? Porque tinha sido gerado. Por que foi gerado? Porque tinha que formar um corpo de carne para ser
o parente redentor. Mas veja a conduta deste filho e o interesse pelos negócios do seu pai. E ali estava agora a ponto de receber a adoção. A adoção, a cerimônia de adoção era assim: quando um filho estava treinado, habilitado, amadurecido para falar em lugar do seu próprio pai, as suas decisões seriam as mesmas decisões que o pai tomava, então ele era trazido diante dos anciãos, vestido de uma certa maneira, e ali acontecia a cerimônia de adoção. E Deus estava fazendo a cerimônia de adoção diante dos profetas, diante da lei, diante da esperança, da fé e do amor, mostrando a todos que ele deveria ser ouvido. E Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. As obras que eu realizo não sou eu, mas é o Pai. Isto é como se ele estivesse recebendo um talão de cheque assinado embaixo. O valor era ele que iria colocar. E Jesus não somente espera ou realizou aquilo, mas ao longo da sua trajetória e ao deixar o seu ministério ser concluído aqui embaixo como homem, ele disse: olha, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará obras maiores do que esta, porque agora eu já concluí e vou para o meu Pai. Deixou o Espírito Santo, o tutor, para treinar seus filhos. Gostaria que a adoção fosse algo que se manifestasse não somente a alguns para cuidar de coisas materiais, mas a você, mãe de família, pai de família, você que está me assistindo, que o Evangelho não fosse uma história, que o Evangelho fosse colocado na proporção que Jesus Cristo disse: você deve, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então, quando você predispõe a entregar sua vida sem reservas, e Deus, e o reino de Deus, e as coisas de Deus são colocadas em primeiro lugar da sua vida, e você não faz mais a sua vontade, os desejos da sua carne, nem dos seus pensamentos, mas entrega a sua vida para uma vida dirigida completamente por Deus, chegará a hora em que Deus te chamará e te dará a autoridade e te dará como que um talão de cheque também, assinado para que você fale e coloque as coisas como você quiser. Por isso que Jesus disse: aquele que as minhas palavras estiver nele e ele estiver em minhas palavras, ele pode pedir o que quiser e isto lhe será feito. Ora, se você notar no Evangelho de São Marcos, ele chega a dizer que quando um homem recebe a adoção de Deus, ele nem mesmo tem que falar e pedir alguma coisa. Ele diz: se você disser a este monte, mova-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, isto te será feito. Mas primeiro precisamos parar aqui e lembrar exatamente disto. O que estamos fazendo? São as obras de Deus ou é o reflexo das obras da sociedade? Jesus não se aliou às religiões. Jesus não viveu conforme os hábitos da sociedade contemporânea. Jesus viveu para agradar a Deus. Jesus se submeteu a tudo aquilo que era requisito da lei e dos profetas. Paro para perguntar você: e você? Agrada a religião? E você? Vive pelos programas da televisão, das novelas, da internet?
O que é que você tem feito da sua vida, você que professa cristianismo? Vou terminar aqui dizendo: se você ver pessoas que se vestem, que vivem, seus hábitos, seus costumes, são conforme a sociedade e professam manifestar sinais e maravilhas e fazer as obras de Cristo, guarde esta frase com você: todo poder sem caráter é diabólico. Deus não mede a nossa força pelos músculos que nós temos. Não. Músculos e força pelos músculos são medidos em animais. Você vai ver um cavalo com a sua musculatura ou um boi e ali se mede a sua força. Mas um homem e uma mulher de Deus se mede seu poder e sua força pelas marcas que ele tem no joelho e pelo seu caráter. O caráter de Jesus Cristo foi o maior caráter que já pisou aqui nesta terra. Estude-o da maneira como você quiser. Você terá, e eu afirmo, aos doutores, aos sábios, aos intelectuais, mesmo aos cépticos, aos ateus e aos incrédulos, todos, a sociedade e o mundo todo, têm que se curvar a Cristo. Imagine um carpinteiro, um homem simples, 33 anos, sem princípios, sem educação, sem nenhum estudo filosófico, sem nenhum título de doutor ou de doutorado, marca e faz a diferença da história. Você que me assiste não é a referência. Você pode ser doutor, pode ser governador, pode ser juiz, pode ser o que for, mas você não é a referência, mas Cristo é. Fatos que aconteceram antes de Cristo e fatos que aconteceram depois de Cristo. Um simples homem torna-se a referência mundial, da história mundial. Submeta-se os seus pensamentos e a sua vida, porque você não é nada diante de um simples homem que resolveu obedecer a Deus. Se tornar uma referência, submeta-se ao Evangelho e permita que o Espírito que estava em Cristo seja transferido a você. Chegará o dia da sua adoção. Meu tempo terminou, vou convidar você para orar. Pai, rogo que o Senhor abençoe, ilumine e dirija a mente destas pessoas para que elas possam entender a necessidade de receberem uma adoção. Muitos são os que querem ser abençoados sem se submeterem a Ti. Mas se aí do outro lado há alguém que quer se submeter ao Senhor, eu oro que o Senhor visite esta pessoa, curando, libertando, ajustando, salvando a vida, resolvendo problemas e estendendo a mão, em nome de Jesus Cristo. Amém.